Estamos de volta com o JL e debate de hoje. Vamos abordar a diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil. Dados recentes revelam que as mulheres ganham, em média, 19,4% a menos que os homens. E essa disparidade chega a 25,2% em cargos de direção e gerência. Por que isso acontece? Para responder essa questão, eu recebo no estúdio do JL Jô Silva, que é presidente do Sindicato de Montagem da Baixada Santista. Tudo bem, Jô? Tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo ao JL. Convite. Obrigado a você por estar conosco aqui no JL Debate. E também o advogado Lissandro Florencio. Boa tarde, Lissandro, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo também. Jô, boa tarde. Maravilha, seja bem-vindo também. Obrigado. E você pode participar do debate do JL através do WhatsApp 13 99 664 6781. Também tem o nosso canal no YouTube, o chat lá no @Jornal Litoral. Vou começar a primeira pergunta com a Jô, porque ladies first, segundo as regras. Então, Jô, primeira pergunta é a seguinte: como é que o sindicato, tem abordado essa questão, da diferença salarial de gênero nas negociações coletivas de trabalho aqui na região, aqui na Baixada? É complicado, mas o Sindicato da Montagem, a gente já vinha trabalhando antes essa igualdade, equiparação salarial, que a gente fala, igualdade salarial, e depois que a lei saiu, que entrou em vigor, a gente realmente conseguiu fechar acordos coletivos com a equiparação. Mas ainda há uma resistência ainda por parte do patronal de fazer essa igualdade salarial. Vou dar exemplo, eu sou metalúrgica, e no setor metalúrgico você sabe que é predominante homens. E no meu setor, no meu caso, que eu sou soldadora naval, disparadamente a desigualdade de salário entre homens e mulheres. Hoje a gente já consegue fechar acordos coletivos com essa equiparação salarial, mas ainda há dificuldades, tem um trabalho todo feito, tanto pelo sindicato quanto pelas centrais sindicais, as federações e confederações, mas a gente ainda encontra resistência para fazer essa igualdade salarial. Ok. Lissandro, e quais são os principais desafios legais enfrentados pelas empresas na implementação de políticas de igualdade salarial? Eu vejo assim que, eu estava até conversando com a Jô, nos nossos bastidores aqui, legalmente falando, o artigo 461 da CLT, ele não prevê qualquer tipo de discriminação, em relação a sexo, credo, raça, cor e tal. Ele não prevê isso, mas infelizmente, a gente sabe que isso tem acontecido. E até comentei com a Jô, falei assim, Jô, quais as medidas que o sindicato vem tentando adotar? E eu acho que o acordo coletivo de trabalho é a maneira que pode se caminhar para que isso seja evitado. A conscientização, eu acho que está mais voltada a isso, a políticas de conscientização para que essa prática não ocorra. A gente sabe que ocorre, até eu conversei com a Jô, também existem profissões nas quais aí já é o inverso, existe a discriminação por parte do homem, Então homens recebem salários menores do que as mulheres, Às vezes a parte de enfermagem e tal, mas eu acredito que passa muito pela conscientização, porque não existe qualquer distinção em relação à função. Tanto homem quanto mulher produzem da mesma forma, fazem o serviço com excelência do mesmo jeito. Então, por que pagar um salário com qualquer diferença salarial, tanto para um quanto para o outro? Você acredita que existe fator cultural ou social que contribui com isso? Sim. Eu acho que muito existe nisso, Jô? Eu acho que o fator cultural de que a mulher ela é o vaso frágil, a mulher ela não faça essa ou aquela atividade. Você vê a Jô, por exemplo, um exemplo, é uma soldadora naval. Gente, eu não faço nem ideia do que ela faz, eu só sei que é muito complexo e com toda certeza ela faz com excelência o trabalho que faz. Então, por que ela teria que receber menos do que um homem? Não tem nexo, Eu acho que o mundo evoluiu tanto, a cultura evoluiu tanto, e por que essas práticas ainda continuam? Eu acho que a gente tem que repensar a sociedade como um todo, para que isso não aconteça. Jô, como é que você vê essa questão? Apesar, doutor, de ter a evolução de tudo isso, ainda há regressão, porque, vou falar para você,
já tem a diferença em você ser mulher. E você, se você for olhar o quadro, principalmente ver aí as pesquisas do BGE, as mulheres negras e os homens negros ganham menos ainda. Ainda tem essa diferença entre... É uma diferença realmente cultural e educacional também no nosso país, não só no nosso país. Eu estou voltando agora da OIT e não é só o nosso país que está enfrentando isso. O mundo enfrenta essa desigualdade salarial por parte das mulheres, principalmente se você for ver os cargos de chefias. Geralmente são homens brancos, caucasianos acima de 50 anos, que estão lá no cargo há 300 anos e não dão oportunidade para as mulheres chegarem a esses cargos, porque acham que nós mulheres não temos a capacidade ou a competência de gerenciar. E é pelo contrário, nós somos capazes, sim, damos o nosso melhor e na maioria das vezes não nos vê nós mulheres com essa capacidade, mas nós temos essa competência, estudamos mais, trabalhamos mais, nos entregamos mais, mas infelizmente ainda há essa cultura de que a mulher é o sexo frágil, que eu não acredito nisso e eu estou aí para contrariar essa palavra aí de sexo frágil. Ô, Joy, como o sindicato pode influenciar, né, na conscientização, na implementação de políticas, né, de igualdade de gênero nas empresas? Como é que vocês podem influenciar isso? Como é que vocês têm feito isso, na verdade? O sindicato tem trabalhado muito para conscientizar os trabalhadores dos direitos, além dos direitos dele, da igualdade. Igualdade de gênero, igualdade racial, porque ainda há esse paradigma de que uma pessoa que é um LGBTQIA+, não pode trabalhar em certos setores. Por que não? As pessoas têm que aprender a entender que a opção sexual de cada um não difere no trabalho, não difere no caráter, em nada. Simplesmente é uma opção sexual. Não te diz respeito a você, o outro. É simplesmente a pessoa, é a escolha sua. E o sindicato vem trabalhando, vem informando, tudo quanto é informação nova que tem no mercado, a gente passa para os trabalhadores, mas isso também vem de berço, criação, educação cultural do nosso país. Não é só o Brasil, lá fora também, mas o Brasil é mais resistente. Lissandra, como é que você vê essa resposta? Você concorda? Eu concordo com essa resposta da Jo e eu penso que em parte esse processo também passa também pela questão do Poder Judiciário. Eu, como advogado, nos bastidores, quando eu estava conversando com a Jo, né, existe a figura do paradigma. Então, por que existe uma diferença salarial se você tem a figura do paradigma que prevê a impossibilidade, né, de qualquer trabalhador que trabalhe na mesma função, com igualdade, qualidade, né, da prestação de serviço, na mão de obra, ele receber menos do que o outro trabalhador, desde que ele tenha menos de 2 anos na profissão, né? Então ele serve como paradigma, ele serve como agente comparador, independentemente se for homem ou mulher. Aí, eu estava conversando com a Jo e a gente estava discutindo esses pontos em relação a como isso tem sido interpretado nos próprios tribunais. A dificuldade que tem do tribunal interpretar e reconhecer essa questão do paradigma, principalmente quando se trata de homem e mulher. É mais fácil ter o paradigma quando são 2 mulheres, é mais fácil ter o paradigma quando são 2 homens, mas quando se tem a diferença, principalmente na questão da diferença salarial entre homem e mulher, existe essa dificuldade. Então eu acho que teria que passar isso daí também pelo judiciário, né? Porque o Poder Judiciário ele vem regulamentar essa relação, né, entre trabalhador e empresa. Então, eu acho que, em parte, isso além da conscientização, que a Jo falou, mas também partiria também da conscientização do próprio Poder Judiciário. Você acha que também tem outros fatores que contribuem para isso? Eu acho que a parte cultural do Brasil. Parte cultural. Eu acho que a parte cultural do Brasil, a gente precisa começar a mudar isso daí, principalmente vendo isso dentro das escolas. Eu não sei se é muito politicamente correto dizer isso, mas eu acho que todo tipo de muita proteção, ele gera um tipo de discriminação. Então, quando você começa a super proteger uma coisa, você acaba discriminando ela.
né? Eu acho que a conscientização teria que ser, partir desse primeiro ponto, principalmente a gente começar a trazer isso para as nossas escolas, para as novas gerações, né? Olha, não existe distinção entre branco, negro, gênero, todos são iguais, assim como a nossa Constituição diz, né? Todos são iguais perante a lei, mas infelizmente essa não é a realidade. Mas o que tem sido passado para as nossas crianças, né? Como que isso tem sido levado para as nossas crianças? Eu acho que esse é o grande ponto que fica. Mas também fica difícil a gente falar o que tem que ser levado para as nossas crianças, independentemente, não vamos falar em relação a questões políticas e nem em questões ideológicas, mas o que tem sido passado de conhecimento para nossas crianças? Eu falo para você, por exemplo, Praia Grande são 3h30 que uma criança tem ficado na escola. O que o professor consegue passar de conhecimento para uma criança que fica 3h30 dentro de uma escola, né? Então, como é que a gente quer que essa criança hoje, com 6 anos, 7 anos, venha a evoluir, venha a modificar todo o seu grau de pensamento que a estrutura familiar lhe traz, se a escola não está passando todo esse conhecimento para ela e ela não tem absorvido esse conhecimento dentro da escola. Não é isso, Jô? O que você acha? Eu vou só discordar um pouquinho do senhor, doutor, me desculpe, que hoje o seio familiar ele não está dando essa estrutura para a criança. Concordo porque hoje uma mãe ou o pai pega um tablet, um celular, põe na mão da criança e a criança não tem aquele aconchego da família. E aí ele vai para a escola na ideia de que o professor vai educar essa criança. O professor ele não tem essa condições de educar, já que ele não está tendo também nem as condições de passar o conhecimento, que é o mínimo que ele tem que passar para a criança, que é o conhecimento do livro, do que está lá, da matéria. Ele não está tendo já essa condição, porque a gente hoje se condiciona a dar um celular, um tablet caro para a criança, porque a criança se chorou. Hoje uma mãe não quer que a criança chore. Não morre, porque você pega hoje você dá 5, 6 mil reais no iPhone aí, que eu sou velha, né? Eu não uso essas coisas não. Num iPhone e joga na mão da criança, a criança fica ali o dia inteiro, não sabe respeitar, porque as crianças de hoje não respeitam, você não dá um livro, você não dá um joguinho educacional para a criança, e você quer que o professor modifique tudo isso dentro da sala de aula em 3 horas e ainda passa conhecimento para a criança. É bem complicado. Jô, você não discordou de nada em mim, você concordou com tudo. E eu concordo com você em relação a isso, porque na realidade a função do professor não é educar, a função do professor é ensinar, é passar o conhecimento. Mas infelizmente, né, os pais eles têm tentado delegar essa função para, né, o professor. Eu quero que o professor ensine. O professor não vai, o professor vai ensinar, educar. A educação vem de casa. Mas vamos lá, o que está acontecendo? Se os próprios pais não têm isso, a rede de ensino municipal, o município como um todo, o estado como um todo, deveria estar desenvolvendo atividades para fazer com que os professores, com que os pais interagissem, né, e criassem mecanismos de educação dos seus filhos, né? Eu falo porque eu sou cristão. Eu ministrava curso de educação de filhos à maneira de Deus, junto com a minha esposa. E, na realidade, a gente brincava que falava assim, era cursos de educação de pais a saberem educar seus filhos. Os pais. Né? Então, porque você, nessa dúvida de qual é o certo, qual é a maneira certa, correta de educar, como cristãos, a gente fala, vamos pegar os princípios bíblicos. Né? Limites. Né? Aí você coloca limites. Porque você pega um princípio bíblico, ensina a criança, está no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ela ficar velha, ela não se desviará dele. Gente, é um princípio bíblico, mas a gente pode dizer que distorce de uma realidade? Não. Se você ensinar para a criança, olha, aquilo que é certo, aquilo que é errado, a base de uma criança, né, o caráter, ele é formado dos 7 até os 14 anos. O que é o caráter? O caráter é o conjunto de todos os valores morais que essa criança recebe. Ele é formado dos 7 até os 14, 13. Então, dependendo as informações que chegam nessa criança, ela vai saber. Se ela tiver vou furtar alguma coisa, vou fazer
cometer qualquer coisa errada, ela sabucha Não no posso. caráter dela, fala assim, ó, isso já Errado. não posso, isso Mas é errado. a educação, é claro, a educação, a experiência é muito importante para a base de uma pessoa, mas como é que ela influencia diretamente, por exemplo, na diferença salarial entre homens e mulheres? Voltando ao assunto, Vamos vamos dizer voltar. assim. Exatamente. Eu penso que é aquela questão de berço. Tá. O menino, se ele tem um pai que eventualmente é machista, como é que ele vai ver a profissão da menina lá na frente? Não é? Como que essa menina que foi educada dentro de uma casa, como é que ela foi educada? Ela foi educada para ser realmente, né, uma Jo que vai, se desponta, com garra, né, não tem limites, não tem esse negócio de distinção entre homem e mulher. Eu vou pegar, você soldadora lá de grandes embarcações, eu vou mostrar você, a Jo, acho que falou, era a única mulher, ou é a primeira mulher que está atuando num setor, né, de montagem do Lego ali do barco, ali foi aquilo que eu entendi. Então, quais foram o universo de informações que a Jo recebeu ali? Então, eu acho que a educação parte um pouco disso daí, desse universo de informações que essa criança começa a receber desde lá do berço base dela, da família. a base da família. Concorda, Alice? Concordo. Hoje eu concordo com o doutor aí. Assim, eu, Jo, vou dar um exemplo, eu da minha pessoa. Eu não tenho mimimis, porque eu vejo a Jo como mulher preta. Não, eu sei quem eu sou. Eu sei de onde que eu vim, eu sei as minhas origens, eu sei aonde eu quero chegar. Eu estudei, eu fiz magistério para lecionar, fiz letras, lecionei 2 anos, não era para mim. Me apaixonei pela construção civil pesada, eu fui escavadeirista por 12 anos e saí da construção civil pesada e estou há 13 anos exatos como soldadora naval. Os limites e a educação quem dá é o início da criança. O meu pai, ele nunca deu limites assim para vocês, você não pode, porque você é mulher, você não pode porque você é negra, a gente pode, mas a gente tem que vir com essa base. A gente tem que ter a base, a estrutura. E aonde é que está a estrutura? No seio familiar. Aonde que a criança vai saber que a mulher, independente dela ser mulher ou de ser homem, de ter o gosto pelo mesmo sexo ou não tem diferença. Está no seio familiar. Aí a gente vai discordar de que há o machismo, que nem lá na OIT, um senador infeliz aí disse que não há discriminação no nosso país. Como que não há discriminação no nosso país, principalmente contra a mulher, se a gente vive num país de um patriarcado que vem lá desde quando foi descoberto, que o Brasil não foi descoberto, né? Alguém invadiu aí, que a gente já tinha os índios aí, a gente foi invadido. E que a gente tenha essa cultura de que não é um país discriminatório, de que não é um país machista. Nós somos, sim, um país machista, que discrimina por ser mulher, por ser pobre, por ser preto, independente, por ser gordo, por ser magro. Às vezes as pessoas te olham e falam, você é baixinho. A pessoa pode achar que não, mas é uma forma de te discriminar. O doutor é alto. O doutor é um alto magricelo. É uma forma de discriminação. Às vezes, é a pessoa que está sendo discriminado que se deixa também se encolher. Você não pode deixar. Ninguém vai me discriminar porque eu sou preta, porque eu sou mulher, não. Eu sou capaz e eu vou chegar onde eu quiser. Mas a determinação é minha também. E isso, às vezes, a gente deixa que as pessoas nos aniquilem. Porque a gente já veio dessa educação. Você é mulher, você não pode, você tem que abaixar a cabeça. Não, eu sou mulher, eu posso, eu vou chegar onde eu quiser, a determinação é minha, eu só quero respeito. Eu te respeito, tu me respeita e está tudo certo. A gente está vendo mais assim de cunho pessoal, determinação e tudo. Agora eu queria saber, por exemplo, que medidas, propriamente, seja de forma legal, através de leis, poderiam ser tomadas para reduzir essa diferença salarial entre homens e mulheres? Eu acho que políticas de Estado, município, o Estado, né, na hora que o município como um todo, eu acho que o ente público ele precisa entender aquilo que acontece ao seu redor, com aquelas pessoas às quais eventualmente ele foi eleito para cuidar, né? E aí na hora que você pega e cria, por exemplo, câmaras setoriais, por exemplo,
Porque cada setor vai ter um tipo de determinada exigência e tipo de determinada demanda. E na hora que você pega, vamos lá, você chamou o setor, né, que a Jo está mais afeta. Quais as necessidades, tanto do homem quanto da mulher aqui, Jo? Olha, tem a questão da discriminação. Poxa, então se tem a questão da discriminação, o que a gente pode fazer enquanto ente público? Vamos criar políticas de governo, políticas de município, de conscientização, né, das empresas para que essa discriminação não deixe de acontecer. Vamos também trabalhar lá na escola para que essas políticas públicas para que essas discriminações deixem de acontecer. Então, eu acho que o ente público ele precisa necessariamente atuar, né, nesses momentos. Tem muita ajuda, ajuda que não atrapalha. Né? Então, você tem coisas que você tentar entrar, você vai atrapalhar, mas tem muita coisa que o poder público deveria fazer e não faz. Ele se abstém de fazer. Então, como é que eu entendo, por exemplo, eu chamo todos os sindicatos, tanto o patronal quanto dos desempregados, olha, vamos fazer uma semana aqui de discussões em relação à erradicação ou diminuição. Você falar erradicar é muito difícil, mas como que a gente pode fazer para diminuir a descriminalização da mulher? A diferença salarial, o que a gente pode fazer enquanto ente público? O que a gente pode fazer para que o maior número de pessoas negras sejam contratadas? O que a gente pode fazer para que o público LGBTQI+, seja contratado, não seja discriminado na contratação? Então, você precisa entender, né, qual é a necessidade do seu munícipe ali para você trazer esse empresariado, trazer o empregado, para fazer essa junção desses dois setores, para que esses dois setores se conversem e, às vezes, você, enquanto ente público, você consegue fazer com que essa mesa de conversa seja resolvida. Até o próprio Poder Judiciário. Traz o Poder Judiciário trabalhista também. Vem cá, vamos conversar. Olha, está acontecendo aqui, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer? Mas eu acho que é parte do Poder Público colocar todo mundo na mesa para sentar e conversar. Esse é o caminho, Jô? Esse é o caminho, doutor. Concordo plenamente com o senhor, mas aí também a gente tem uma intervenção que a gente tem que ver, que a nossa sociedade também tem que ter esse entendimento, essa educação política, porque é uma educação política, mas assim, política não é essa política partidária, sim, mas uma política para a sociedade em geral. Que nem vamos dizer assim, a violência contra a mulher e vice-versa, não só contra a mulher, contra a criança, o adolescente e até mesmo os idosos, que são os mais esquecidos, e esses aí é o que mais sofre violência também no dia a dia, são os idosos. E juntar esses poderes públicos junto com a sociedade civil que se organiza, como os sindicatos, o Poder Judiciário, o próprio poder público, para fazer essas leis funcionarem, a gente precisa também que a sociedade, a população, esteja consciente de quem que eles vão votar para poder botar lá nesse poder, para poder trabalhar em prol do povo, em prol da população da sua região. Porque às vezes a gente elege as pessoas que não estão nem aí. E também não vai adiantar juntar o sindicato, o poder judiciário e tentar fazer essa conjunção se o poder público também não está disponível para discutir isso com a gente e com a sociedade. Perfeito. Jô, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Eleitoral. Doutor Florencio também, muito obrigado pela sua participação. A gente não teve bem um debate, mas tivemos construção de ideias, conjunção de ideias. Eu acho que foi um debate bem construtivo. Quero agradecer mais uma vez a presença dos dois, viu? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. E desta forma a gente encerra o JL de hoje, o debate do JL. Amanhã tem mais Jornal Eleitoral a partir de 15 para 1 da tarde. Um grande abraço para vocês e até amanhã.